podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, feliz Páscoa! Meu irmão, minha irmã, domingo, dia do Senhor, todo dia é dia do Senhor, mas hoje, por excelência, por ser domingo e por ser também a Páscoa do Senhor. Que maravilha! Jesus venceu a morte, nos deu uma vida nova, nos possibilita realmente agora estreitarmos o nosso laço com Deus. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, estamos agora voltando às nossas configurações naturais, ou seja, a humanidade é restaurada, a humanidade é renovada pelo sangue de Jesus. Essa é a grande e maior notícia de todas e todos os tempos. Jesus ressuscitou e por isso somos pessoas novas que podemos agora vencer aquilo que nos aprisiona e libertos, buscarmos o Senhor e amarmos ainda mais o Senhor que deu para cada um de nós a vida de seu filho querido, filho amado, Jesus Cristo. Então, meu irmão, é só alegria. Hoje, dia do Senhor, domingo de Páscoa, é só alegria. Então, que esse mesmo Deus que nos abençoou, que nos curou e que nos libertou, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E hoje, domingo, dia do Senhor, Páscoa do Senhor, eu tenho o prazer, a honra e a alegria de partilhar com os irmãos o Evangelho de hoje, que é de São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lenços deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele deveria ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a partir de agora eu irei ler para vocês a homilia, a reflexão feita pelo nosso querido e amigo de sempre, Frei Francisco Areque, tá bom? Então, assim nos diz o Frei Areque em sua reflexão semanal, hoje voltada para o tema da ressurreição do Senhor, tema da Páscoa. O Evangelho de hoje, o Frei começa dizendo: está organizado em um tripé. A reação dos discípulos ao túmulo vazio de Jesus, a busca por compreensão e o crer do discípulo amado. É possível notar que o evangelista quer transmitir uma catequese sobre a ressurreição de Cristo. Tudo leva a crer que uma boa parte da comunidade de João enfrentava dificuldades para assimilar a realidade da ressurreição. Isso aparece bem claro no comportamento dos discípulos. A Madalena anda de madrugada no escuro, significando que ela estava cheia de dúvidas. Ao ver o sepulcro aberto, pensa logo em roubo de cadáver e não em ressurreição. Por sua vez, Pedro e o discípulo amado também se mostram confusos, diz o evangelista. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos.
A dificuldade em crer na ressurreição de Jesus era muito presente nas comunidades primitivas. Exemplo disso encontramos na primeira carta aos Coríntios, em que Paulo responde aos que a questionavam. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e a vossa fé também. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 12 a 14. O texto, portanto, quer dar uma resposta aos cristãos que hesitavam em aceitar a realidade da ressurreição. Os 3 discípulos que se deparam com o túmulo vazio e as suas respectivas reações representam esses cristãos. Então, é na perspectiva dessa catequese que nós vamos abordar o Evangelho de São João. Primeiro ponto, a reação ao túmulo vazio. Os discípulos, ao começar pela Madalena, são impactados pela realidade do túmulo vazio. Na catequese de João, a reação de cada um mostra o grau de comprometimento com a fé. A fé da Madalena está ainda em estágio primitivo, carecendo de aprofundamento. Ao ver removida a pedra que fechava o túmulo, ela não é capaz de pensar além do que é mais fácil, o roubo de cadáver. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Para ela, a morte de Jesus decretou o fracasso de seus projetos. Nesse estágio da fé, a morte continua sendo a maior inimiga do ser humano. Ela é poderosa, cruel, e sob o seu domínio está a vida não passa de algo sombrio e sem saída. O texto mostra a Madalena andando de madrugada no escuro, na direção do túmulo, sem esperança, resignada com o fracasso imposto pela morte. Há, no entanto, meus irmãos, um ponto positivo aqui. Ela não ficou sozinha, com as suas dúvidas, mas partilhou-as com a comunidade. Saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. O gesto de Madalena provocou uma inquietação e um movimento, e isso levou os 2 discípulos a também fazerem a experiência do túmulo vazio. Aqui, o evangelista chama a atenção do leitor para o comportamento dos discípulos diante dessa realidade. A Madalena interpretou o túmulo aberto como obra de vândalos. Tiraram o Senhor do túmulo. Isso a fez correr para denunciar o fato à comunidade. A interpretação de Madalena fez Pedro e outro discípulo correrem para se certificarem do terrível acontecimento. A correria, no entanto, é causada por uma interpretação equivocada do túmulo vazio. Não é a ressurreição que provoca o movimento, mas a morte. Com isso, o evangelista pretende mostrar que a não aceitação ou a não compreensão da realidade da ressurreição aprisiona as pessoas no passado, no fracasso, na morte. Mas, meus irmãos, a ressurreição é uma realidade dinâmica. E embora a comunidade esteja se movimentando na escuridão das dúvidas, a verdade é que esse movimento é um sinal positivo. A comunidade não se conforma com a situação, ela procura compreender e isso a levará a experimentar a Páscoa. Ponto 2. Os discípulos buscam compreender. Os discípulos se questionam. A Madalena tenta responder, mas se equivoca. De qualquer modo, ela provoca uma inquietação e um movimento. E essa inquietação é fundamental para chegar à verdade, à compreensão do fato. Pedro entra no túmulo e vê que algo extraordinário aconteceu. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, enrolado num lugar à parte. Ele percebe que não houve roubo de cadáver, mas sugeriu a Madalena. Como sugeriu a Madalena? Ladrões não teriam o cuidado de enrolar o sudário. E por que lavariam o corpo nu? Já é um passo adiante em relação a Madalena. Mas Pedro não se posiciona e sai de cena. É possível que ainda tenha dúvidas. Quanto ao discípulo amado, o seu encontro com o túmulo vazio se dá em 2 momentos. Neste aqui, ele apenas olha para dentro. Significa que tem tantas dúvidas quanto os outros discípulos, mas continua buscando compreender. Ponto 3. O discípulo amado viu e acreditou. Depois de ter apenas olhado para o dentro do túmulo, esperando a chegada de Pedro, o discípulo amado enfim entrou.
viu e, diferente de Madalena e de Pedro, ele acreditou. É neste ponto que o evangelista quer chegar. Na sua catequese, o verdadeiro discípulo de Jesus não cultiva dúvidas sobre a sua ressurreição. Ele crê e ponto. E por que esse discípulo acreditou? A razão está no seu apelido, discípulo amado. É bom lembrar de que no Evangelho de João, crer não é só aceitar doutrinas, é, sobretudo, aderir concretamente à pessoa de Jesus. É algo, portanto, que envolve entrega e intimidade. Em outras palavras, crer é amar. Certa vez Jesus disse: quem recebe os meus mandamentos e observa, esse é que me ama. Quem me ama será o amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Está lá em João capítulo 14, versículo 21. Se a morte de Jesus na cruz foi um ato extremo de amor, a ressurreição é também expressão desse amor. Portanto, somente o amor capacita o discípulo para a compreensão dessas duas realidades. Meus irmãos, aqui encerra então a reflexão linda, maravilhosa do nosso amigo Frei Arec, e agradeço a ele, por ter partilhado com a gente. E a você, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui, muito obrigado, que Deus o abençoe, uma feliz Páscoa para você e sua família. Nos apeguemos aí à novidade da Páscoa, a novidade do reino. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos deu a salvação, ele permite agora que nós, que fomos criados à semelhança de Deus, também possamos adentrar no seu reino e viver com ele por toda a eternidade. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e me abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa! Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, ele ressuscitou.